Boa noite, turmas. Começamos mais uma aula de máquinas elétricas. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os motores síncronos. Vamos lá para o material. Então, os motores síncronos são máquinas síncronas, né, funcionando como motor. E essa máquina ela vai ter uma peculiaridade. Essa máquina ela tem uma fonte com corrente alternada e outra com corrente contínua. A única máquina das quatro que nós estudamos que funciona com duas fontes de características diferentes, uma corrente alternada e outra contínua. Então, como toda máquina síncrona, né, ela pode funcionar como motor ou gerador, nesse caso funcionando como motor, e esse tipo de máquina, né, ela tem a peculiaridade que ela não possui torque de partida. Por que ela não possui torque de partida? Porque o campo magnético dela principal, né? Porque você tem dois campos magnéticos nessa máquina. Você tem um campo em corrente alternada, que gira a 60 vezes por segundo, né? É a frequência da rede, né? E você tem um campo contínuo, que ele não consegue acompanhar essa variação do campo alternado. Então, o que acontece? A máquina ela não consegue ter torque de partida. Então, para essa máquina ter torque de partida, o que se faz? Se liga o estator do motor síncrono, né? O estator ligado na rede, né, em 60 Hz, e o rotor, né, ou seja, a armadura é ligada em corrente contínua, né? Só que se você fizer essa ligação, igual eu falei anteriormente, o rotor ele não consegue criar um torque, não consegue se movimentar, porque o campo magnético do estator ele gira 60 vezes por segundo e o campo do rotor ele é estático, né? Então, na hora que ele cria uma força magnética de atração para tentar acompanhar o campo do rotor, do estator, né? Ele logo em seguida, né, quase instantaneamente, né, ou seja, 16 milissegundos depois, que é 1/60, né, que é a frequência da rede, ele muda a polaridade, né? Então ele fica tendo influências, né, de forças de atração e repulsão, e o motor ele não gira, né? Ele não consegue, o rotor não consegue, o campo do rotor não consegue acompanhar o campo do estator, então ele fica vibrando. Então, as máquinas síncronas, né, elas não conseguem nem partir de forma convencional, né, mas, porém, elas têm algumas vantagens em relação às máquinas de indução, que é a velocidade constante, né, ela é utilizada para correção de fator de potência, ela tem maior rendimento, né, quando usado com fator de potência unitário, ela utiliza os rotores, né, com maiores entre-ferros, ou seja, a distância entre o estator, né, e o rotor, né, é maior, possibilitando menor tolerância nos mancais, permitindo uma melhor utilização. Então, o que acontece? A máquina síncrona, né, funcionando como motor, né, ela consegue, né, desde que ela tenha um método de partida, girar na mesma velocidade do campo do estator. Mas como que isso funciona? Se você tem um campo de corrente alternada no estator, girando a 60 Hz, né, e você tem um campo no rotor que não oscila, né, a máquina não consegue partir. Então, essa máquina vai ficar vibrando e você tem que utilizar um método de partida para que o campo do rotor acompanhe o do estator. Então, existem alguns métodos, por exemplo, usar uma fonte de frequência variável do estator, ou seja, um inversor de frequência, né, para você ir aumentando, né, a frequência do estator, né, e devagarzinho, né, o campo magnético do rotor, né, consiga acompanhar a variação do campo magnético do estator. Né? E a outra forma, né, é partir, né, a máquina do mesmo modo que o motor de indução, ou seja, ligar corrente alternada no rotor. Quando você tem a fonte de frequência variável,
Nesse caso, né, o motor partirá, né, com a frequência pequena, reduzindo a velocidade do campo girante do estator, e desse modo o rotor consegue, né, acompanhá-lo. Né? Logo em seguida, né, a frequência vai aumentando, né, à medida que o motor vai girando, até chegar, né, à velocidade desejável, a velocidade síncrona. Esse método é mais caro, né, porque necessita de um controle mais complexo, ou seja, de um inversor de frequência ligado no estator da máquina síncrona. E ela partindo como motor de indução, né, ela precisa de um enrolamento adicional, que deve ser colocado no rotor, né, denominado enrolamento amortecedor. Né? O motor não pode ser excitado, ou seja, ele não pode ser ligado em corrente contínua inicialmente, e quando aplicada a tensão trifásica, né, esse motor é fechado como se fosse uma gaiola, né, é induzido uma tensão no rotor, né, essa tensão no rotor vai gerar o segundo campo magnético e vai fazer a máquina partir como motor de indução, ou seja, o campo magnético do rotor tende a acompanhar o campo magnético do estator. Né? E quando a máquina adquire velocidade, né, você abre, né, os enrolamentos amortecedores da máquina e aplica corrente contínua no rotor, né, e a máquina ela sincroniza a velocidade com a velocidade do estator. Então, os motores de corrente contínua podem ter diferentes tipos de excitação. Excitação é criação do campo magnético, tá? Criação do campo magnético no rotor da máquina. Então, você pode ter excitação normal, né, que aonde a tensão induzida é igual à tensão aplicada, né? Então, essa máquina tem um efeito magnetizante produzido por cargas em atraso, né, deixando a corrente de fase, a corrente A em fase com VT, tá? Ela pode ser subexcitado, né? O motor solicita uma corrente A em atraso em relação à tensão do barramento, né, causando efeito magnetizante. E ela pode ser sobreexcitada. Quando ela é sobreexcitada, o motor solicita uma corrente em avanço, né, em relação ao barramento, né, causando efeito desmagnetizante. Então, o que acontece? Quando a excitação é normal, você não tem defasamento de corrente de tensão na máquina. Tá? Quando é subexcitado, quando se fala sub, né, se fala sub é menor. Né? Então, a tensão gerada, né, é G, né, a tensão na armadura ela é menor, né, do que a tensão aplicada nos terminais de alimentação da máquina. E quando ela é sobreexcitada, né, sobre é maior, né, a tensão EG é maior do que a tensão aplicada nos terminais da máquina. Então, quando EG é maior do que VT, né, significa que você tem um avanço da corrente em relação à tensão, né, e tem um efeito desmagnetizante. Quando a tensão EG é menor do que VT, você tem um efeito magnetizante na máquina. Assim, quando EF é igual a VT. Aqui nós temos algumas curvas características de máquina síncrona. Temos a curva V, né, que é uma curva da corrente de armadura por fase em relação à corrente de campo. Então, esses ajustes, né, de fator de potência, você consegue ajustar, né, com relação à corrente de campo da máquina. Como é que você ajusta a corrente de campo da máquina? Você ajusta a tensão que é aplicada contínua no rotor. Tá? Então, dependendo do ajuste que for feito na corrente de campo da máquina síncrona, né, se você reduzir a corrente de campo, né, essa máquina pode apresentar um fator de potência em atraso e ela vai estar absorvendo energia reativa da rede. Então, ela vai funcionar como uma carga, né, indutiva. Agora, se você aumentar
a corrente de campo da máquina, né, ela pode ter um fator de potência em avanço. Então, esse fator de potência em avanço, a tensão nos terminais dela fica maior do que a tensão no barramento, né? E ela vai ter uma característica, né, capacitiva, né? Então, ela pode ser usada para corrigir o fator de potência da rede. Se estiver muito capacitivo, você pode ajustar a corrente de campo e deixá-la mais indutiva. E se estiver indutivo, você pode aumentar a corrente de campo e deixá-la mais capacitiva. É claro que os pontos, né, ponto 1, ponto 2, ponto 3, vai depender muito, né, da corrente de armadura por fase da máquina. Ou seja, vai depender muito da carga. Né? Se está vazio, né, essa corrente de carga aí é bem baixa. Se ela está a meia carga, né, aumenta um pouquinho, né, está a plena carga, né, esse valor, né, muda, né, esse ponto, né, aonde você tem fator de potência unitário muda também. Uma outra curva, né, que pode ser feita é uma curva V, né, invertido, né, um V para baixo, né, do fator de potência em relação à corrente de campo também. Então, o fator de potência, né, ele pode ser ajustado, né, primeiro que os pontos, né, aonde o fator de potência é unitário, né, vai depender muito do tipo da situação da máquina, se ela está meia carga, se ela está vazia, se está plena carga. Tá? Então, o ajuste para deixar essa máquina com fator de potência em atraso ou em avanço vai depender muito do ajuste da corrente de campo. Bom, então, uma outra característica, né, o controle do fator de potência, né, como nós vimos, ele é feito através do ajuste da corrente de campo da máquina, e a corrente de campo pode ser ajustada, né, para adiantar ou atrasar a corrente do estator. Essa característica pode ser aplicada, né, em uma planta, né, onde tem muitos motores de indução, você tem a característica muito indutiva para você ajustar, né, o valor do fator de potência indutivo. E a máquina síncrona pode trabalhar também na formação sobreexcitado, né, fornecendo corrente adiantada, ou subexcitado com corrente atrasada. A máquina síncrona, né, ela pode trabalhar também na forma flutuante, onde o fator de potência é zero, né, a corrente atrasada ou adiantada em 90 graus, né, da tensão do estator. O módulo, né, da corrente do estator muda, né, se a corrente de campo mudar. É isso que a gente viu. Então, se ajustar a corrente de campo da máquina, né, ela pode funcionar como indutor ou como capacitor. Né? Só que dinâmico, né, porque é uma máquina girante. Então, olhando para os terminais, né, da máquina síncrona, essa se comporta como indutor ou capacitor. A máquina síncrona vazio pode ser utilizada, né, para regular, né, a tensão em linhas de transmissão, também chamadas de condensadores ou compensadores síncronos. Aqui nós temos um exercício, né, que mostra exatamente isso, né, que fica para ser passado, né, em outra aula. Beleza, gente? Então, com isso, né, a gente termina o conteúdo sobre motores síncronos. Lembrando que o motor síncrono, né, ele consegue girar na mesma velocidade do campo girante da máquina, porém, ele não tem torque de partida. Ele precisa de um método auxiliar. Nós apresentamos dois métodos, que são o motor ter um enrolamento a mais no rotor, chamado enrolamento compensador. Né? A máquina vai partir com a máquina de indução. E o segundo, né, é conectar um inversor de frequência no estator dele, né, para você reduzir a frequência da rede, né, e fazer com que o campo do estator gire mais devagar, né, e o campo do rotor consiga acompanhar a variação do campo do estator. Com isso, a máquina parte aumentando a frequência até a máquina chegar na velocidade desejada. Né? A máquina síncrona ela pode funcionar como compensador, né? Um compensador dinâmico, ou seja, ela pode ajustar o fator de potência. E para você ajustar o fator de potência dela,
Vai depender muito da condição de carga, se a máquina está vazia, se a máquina está com carga, né? Ou se a máquina está perdendo carga, né? E você faz esse ajuste do fator de potência através do ajuste da corrente de campo do rotor da máquina síncrona. Ok? Só revisando então esses conceitos, né? Espero que vocês aproveitem essa aula. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor, né? Via o fórum de dúvidas, o e-mail ou o WhatsApp. Beleza, gente? Terminamos então o conteúdo de máquinas síncronas. Uma boa noite. Tchau, tchau.